Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento do processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia, quer dizer, processo de execução para pagamento de quantia. Nos últimos vídeos nós estudamos a petição inicial e diversas consequências em relação à citação logo após o despacho preliminar positivo. Hoje nós vamos concluir o estudo da citação, mais precisamente vendo uma de suas consequências, que é a certidão de admissibilidade da execução. Vamos lá. Então, no vídeo anterior, nós tratamos aí do artigo 802 e a citação na execução, a interrupção da prescrição, falamos sobre isso. Vimos que a citação é um pressuposto processual de validade, ensejando inclusive lá a aplicação do artigo 803, né, a nulidade da execução, inciso 2º, se o executado não for regularmente citado. Pois bem, isso nós falamos no vídeo anterior e ficou faltando falar do artigo 828, que é uma outra consequência da citação válida na execução. Então vejam lá, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa. Para quê? Para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Indo bem objetivamente ao ponto, vejam o que o parágrafo 4º nos diz aí desse mesmo artigo 828. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Nós falamos da fraude à execução lá na primeira parte desse módulo. Primeira parte, como os senhores sabem bem, versou sobre a teoria geral da execução. E essa certidão, veja, algumas considerações. Essa certidão de admissibilidade, ela não se confunde com o recebimento da citação pelo executado. O exequente pode providenciar essa citação independentemente do executado ter recebido a citação. Quer dizer, em tese, nós poderemos extrair a presunção de ciência do executado não pelo recebimento da citação, mas por esta averbação. É possível que a averbação na matrícula do bem se dê antes mesmo do executado ter recebido a citação. Vejam que o 828 no caput, ele determina que a certidão contenha a identificação das partes e do valor da causa. E ele vai pegar essa certidão que contém esses dados e vai levar a matrícula do bem e averbá-la lá. Ok? E a finalidade, como nós vimos, é gerar uma presunção de fraude à execução, caso aquele bem venha a ser alienado. Então é uma ótima medida de efetividade da jurisdição e impedir o cometimento de fraude. Já que nós falamos em fraude à execução, lembrar o que nós já tínhamos tratado lá, o artigo 792. A alienação ou a oneração de bens será considerada fraude à execução, e inciso 2º, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Então a finalidade é mesmo a de dar conhecimento, gerar uma presunção de conhecimento e de ciência da existência do processo de execução e com isso a presunção de fraude, e logo você enquanto exequente vai poder agredir aquele bem mesmo que já tenha ocorrido a transferência para um terceiro. O terceiro não vai poder reclamar se você averbou na matrícula do bem. Se ele comprou sem tomar as providências, aí quem compra mal, quem paga mal paga 2 vezes, quem compra mal deve arcar com as consequências dos seus atos. Você, enquanto exequente, está ali tratando do seu e trazendo uma efetividade maior para a sua execução. Vamos lá, já que nós vimos para que serve a finalidade precípua dessa certidão e a sua utilidade para o processo e para a efetividade da execução, vamos agora tratar de aspectos procedimentais. Vejam aí, parágrafo 1º do artigo 828.
no prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. 10 dias contados do quê? Da concretização do quê? Da averbação na matrícula do imóvel. Então você, enquanto exequente, distribuiu a petição inicial, o juiz proferiu um despacho preliminar positivo, admitindo a sua petição, a sua execução. O que você faz? Pede em cartório uma certidão de admissibilidade. Não é desse momento que você pediu e recebeu a certidão que você tem os 10 dias. Você pegou aquela certidão e levou no cartório. Suponha que o executado tem uma fazenda. Você foi lá no RGI próprio e averbou na matrícula do imóvel para dar conhecimento, tanto do executado. Conhecimento a todos, né? Tanto ao executado quanto a eventuais terceiros, de que tramita em face dele uma execução, e aquele bem é um dos bens possíveis de sofrer uma constrição judicial. A partir do momento em que você averbou na matrícula do imóvel no RGI, você tem 10 dias para informar ao juízo essa providência que você adotou. Okay? O processo de execução naturalmente vai avançar, e aí um dos atos que se pratica no processo, como nós vimos, é a penhora. Nós mencionamos, né? Nós teremos vídeos para tratar principalmente da penhora aqui. Mas a finalidade da execução não é a satisfação, recebimento da quantia, vindo de trás para frente, vindo do final para o início, na verdade, a satisfação se dá após a expropriação do bem. E a expropriação, ao seu turno, pressupõe a penhora. Então vai chegar um momento em que nós vamos realizar a penhora de algum bem do executado. Se você realizou a penhora naquele mesmo bem que você averbou na matrícula, ok. Você pode inclusive averbar a penhora também na matrícula para dar ainda mais ciência. Mas se você averbou, se você penhorou o bem que foi averbado na certidão de admissibilidade, não há muito o que fazer. Agora, se eventualmente, com o avançar do processo, foi penhorado outro ou outros bens do executado, porque você tomou conhecimento futuro da existência daquele bem, porque a sua alienação é mais fácil, o que você tem que fazer? Se você penhorou, né, se o juízo penhorou outro bem do executado, e você está em vias, portanto, de expropriar aqueles outros bens, e não esse que você providenciou a averbação da certidão, você tem que ir lá e tirar aquela averbação. Por quê? Porque senão o executado terá uma constrição no seu patrimônio maior do que necessário. Nós não temos o princípio da menor onerosidade possível ao executado, ele se aplica aqui. Você penhorou, como eu havia mencionado, uma fazenda, né? Você penhorou não, você averbou na matrícula do imóvel, da fazenda, a existência de um processo de execução. Pois bem, o processo avançou, você imagina que o executado pede para que seja penhorado um veículo dele, uma lancha dele. E é suficiente para lhe pagar. Ele não pode sofrer uma constrição na lancha que vai ser expropriada, no meu exemplo, e na fazenda também. O que você tem que fazer, portanto, enquanto exequente? Você tem que ir lá naquele registro próprio, onde a fazenda se encontra, no RGI, e retirar. Pedir para o tabelião retirar aquela constrição, aquela certidão de admissibilidade, ok? É nesse sentido que tem a previsão aí do parágrafo 2º do 828, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, o mesmo exequente que foi lá e apresentou, ele também vai providenciar, prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Por isso que eu falei, se você penhorou o mesmo bem, não há o que fazer. Você deve cancelar, retirar a averbação se você penhorou outros bens. Tá ali. Das averbações relativas àqueles não penhorados. Você tem 10 dias. Se você não o fizer, o juiz vai determinar de ofício. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento. Esse requerimento aqui é requerimento do executado, né? Caso o exequente não o faça no prazo. E o prazo, nós vimos, é o prazo de 10 dias. Aí você pode pensar assim, mas se o juiz pode fazer, por que o exequente vai perder esse tempo para fazer nos 10 dias? Deixa rolar para prejudicar o executado, né? A gente tem esse pensamento de que o executado é sempre um grandíssimo de um canalha.
Não é bem por aí. O devido processo legal aplica-se a todos. Aí, quer ver? Olha o problema que você pode atrair para você. Olha o parágrafo 5º do artigo 828. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida. É outro caso. Averbou quando não era o caso de averbar. Tá, também. Ou, a hipótese está aqui, ou quando não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Porque veja, como eu lhes disse, o executado não pode sofrer uma constrição maior do que é necessária. Princípio do menor, a menor onerosidade possível ao executado. Você imagina que o executado teve a lancha, indicou a lancha para a penhora, já está se expropriando a alienação judicial ou extrajudicial daquela lancha que ele deu e está satisfazendo lá o crédito do exequente. Aí você imagina que, em relação àquela fazenda, posteriormente à penhora da lancha, o executado deixou de efetuar algum negócio qualquer porque tinha um comprador lá para comprar a fazenda do camarada e ele viu que tinha uma certidão de admissibilidade, lá tinha uma constrição. E aí melou o negócio. Mesmo o executado explicando que tinha resolvido, o terceiro que ia adquirir a fazenda orientada para o seu advogado não quis comprar. Veja, nesse caso o exequente terá gerado um dano ao executado. Isso é indenizável? Sim, é indenizável, como consta do parágrafo 5º do artigo 828. Então, veja, é aquilo que eu costumo dizer. O sistema processual ele te dá alguns caminhos para a satisfação do seu crédito, mas também lhe traz um ônus, né? Aquele que utiliza desses métodos tem que saber agir de forma correta. Se ele averbou, ele tem que cancelar quando for o caso de cancelamento. Ok? Pois bem, será que aplica-se essa providência da certidão de admissibilidade de citação aqui do processo de execução que nós acabamos de estudar, 828, será que também se aplica lá na fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia? E a resposta é não. A resposta é não em primeiro lugar porque lá não tem citação, né? Lá como o cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético, quer dizer, já teve uma fase de conhecimento onde se formou o título executivo e você está executando nos mesmos autos, lá nós não teremos citação, porque o executado ele já faz parte da relação processual da citação lá na fase de conhecimento. Não precisa de duas citações no mesmo processo. Então ele é meramente intimado. E essa certidão de admissibilidade pressupõe a citação, como nós vimos do 828. Mas não é apenas esse argumento, vamos assim dizer, meramente formal. Ah, não é citação, é intimação. Nós temos um argumento aqui ainda mais teórico, ainda mais robusto, que é a existência da hipoteca judiciária. A hipoteca judiciária do artigo 495, está ele aí destacado, nós já estudamos isso, ela tem a mesma finalidade. Vejam o parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro aqui. Ó. Direito de preferência, prioridade no registro. Então é aquilo, quem penhora primeiro, quem hipoteca primeiro, recebe primeiro, né? Esse parágrafo 4º, ele está inserido no artigo 495 que nós acabamos de mencionar, ok? Então, senhores, era isso que eu queria falar a respeito da certidão de admissibilidade da execução, as suas consequências, especialmente a presunção de conhecimento a terceiros e ao próprio demandado, a presunção de fraude à execução. Vejam a importância, portanto, dessa medida, tá certo? Bom, senhores, vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Na próxima nós daremos prosseguimento ao estudo do procedimento, estudando aí os honorários advocatícios sucumbenciais que são fixados logo no momento inicial, quando do despacho preliminar que determina a citação, ok? Um abraço.